Olá, pessoal. Boa noite. Resolvi abrir essa live surpresa aqui para responder algumas perguntas das caixinhas de perguntas. Não avisei ninguém, é surpresa essa live. Então eu fiz algumas perguntas hoje sobre docência, tem de pessoas que querem, seguir essa área de docência. E aí eu fiz uma caixinha de perguntas e algumas pessoas comentaram. E como teve muita pergunta, eu resolvi abrir essa caixinha de pergunta aqui para que a gente fale por aqui, tá? Vamos lá então. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar também por aí que a gente vai conversando. Então perguntaram aqui, iniciei o curso de nutrição como segunda graduação, estou no primeiro período. Quero a docência também, dicas? Eu acho que como você está no começo, melhor ainda, quanto antes melhor, né? E o ponto, como você vai ter 4 anos aí, pelo menos, tem faculdade que são 4, faculdade que são 5 anos de nutrição, você tem 4, 5 anos para conseguir seguir essa área. Importantíssimo, a área da docência a gente tem que estudar para o resto da vida, né? Não tem muito como escapar. Então é importante que você tente fazer iniciação científica, isso é fundamental. É claro que quem não fez iniciação científica consegue fazer o mestrado, é claro, né? Mas se você visa tanto essa área de docência, é fundamental que você comece já. Então já comece a fazer uma iniciação científica, seja na sua faculdade ou em outra faculdade próxima que ofereça esse serviço. Então, de repente, eu vou falar o meu caso. Eu fiz graduação numa faculdade particular, que é a São Camilo, onde hoje eu dou aula. Só que eu fazia iniciação científica na USP, que é, enfim, na mesma cidade, né? São Paulo é gigantesca, mas, enfim, dá pra gente se deslocar. E aí eu fiz a iniciação científica nesse local e acabei emendando com o mestrado. Então, primeira dica importantíssima é que você consiga fazer uma iniciação. Porque para ser professor, gente, sinceramente, é fundamental que vocês tenham pelo menos um mestrado. É claro que professor de pós-graduação, muitas vezes tem só entre aspas, uma pós-graduação, ele não tem de repente um mestrado, mas para dar aula em graduação é importante que tenha um mestrado. A maioria das faculdades exigem, e tem faculdade que exige o doutorado, então vai depender. Se você quiser de repente passar num concurso público, numa faculdade pública, aí você vai ter que ter pelo menos o doutorado, tem que ter, né? Então, em alguns lugares o pós-doc, etc, tá? Então, esse ponto é importante. Vamos ver. Essa aqui de uma amiga minha, amigaça minha. Como que eu organizo a minha rotina de docente? Gente, é uma loucura. Eu vou te falar que é pesado. Agora na quarentena a gente fica mais em casa, né? Mas eu vou te falar o que era antes. Eu sempre saio de casa por volta de umas 6 horas da manhã. Tem dias que eu tenho aula de manhã e aula à noite. Então, inclusive de sexta-feira. Que legal, né? Bem na sexta. Eu tenho aula de manhã, das 7h40 às 9h20, e depois eu tenho à noite, das 9 às 10h40. Então, como é um período muito distante, eu consigo voltar para casa às vezes. Mas tem dia que eu tenho tanta coisa para fazer por lá, que eu fico o dia inteiro. Então, chego na faculdade às 7 horas, eu saio às 11, né? Então, tem dia que é assim, mas normalmente eu acabo ficando mais de manhã na faculdade, então eu fico das 7h40 até a 1h da tarde, né, pré-pandemia, e à tarde eu faço ou atendimentos ou eu faço supervisão de estágio, não dentro da faculdade, mas é o estágio da faculdade e eu vou para campo de estágio, para olhar os alunos, verificar se eles têm algumas dúvidas, olhar o que eles estão fazendo de fato. Então a minha tarde é mais para isso. E à noite eu fico mais fazendo alguns estudos, trabalhos, corrigindo prova, TCC, fazendo material para o Instagram e etc. Então é essa rotina, a gente fica o dia inteiro trabalhando, na verdade, né? Eu paro um pouquinho só para passear com as minhas cachorras e brincar com o Luca também, que tá lá brincando, inclusive com o pai agora. Então a rotina é pesada, né? E como eu movimento bastante o Instagram, eu acabo dando aula por aqui também, né? Acaba que me toma um bom tempo, mas eu gosto, pra ser bem sincera, eu sou apaixonada por ser docente, eu amo dar aula, gosto demais, então acho que é muito gostoso. Você ter contato com o aluno, pra mim, é revigorante, é uma coisa maravilhosa, é o que eu mais gosto de fazer, pra ser bem sincera. Quais os passos para virar docente depois da graduação? Então, assim, vai depender muito, né? Eu quero dar aula só em pós-graduação, de repente final de semana, quero dar aula numa pós-graduação XYZ.
Normalmente, alguns locais de pós-graduação não exigem que você tenha um mestrado, exigem só que você tenha uma especialização. Mas é claro que o mestrado pesa, né, gente? Eu acho que vale a pena. Agora, em graduação, é necessário que você tenha um mestrado. Então, eu sugiro para quem quer ser docente, para quem gosta dessa área ou visa essa área, que faça um mestrado. Eu acho que vale muito a pena. O mestrado, enfim, onde você conseguir, perto da sua casa, perto da sua cidade, de repente, é fundamental. E até assim, quando você faz o mestrado, você tem disciplinas que são voltadas para a didática, disciplinas que são voltadas para a área acadêmica. Isso vai ajudar bastante. Sem contar que você é posto à prova a todo momento, né? Você tem que apresentar trabalhos, enfim, trabalhos do mestrado mesmo, em congressos, em simpósios. Então, acho que é um treino muito, muito bom mesmo. Então, vale a pena. Ponto importante, então, para ser professor, tem que fazer o mestrado. Eu acho fundamental, para ser bem sincero. Como passar o conhecimento de forma clara e objetiva? Olha, vou te falar assim que, sinceramente, eu falei isso aqui muitas vezes já. Eu sempre tive muita dificuldade em compreensão, dificuldade em conseguir escutar o professor falando e assimilar aquilo, entender aquilo rápido. Eu não tenho facilidade para aprender rápido. Eu tenho que escutar o professor, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que ler o que eu escrevi, eu tenho que consultar de repente num livro, num artigo científico, então eu tenho que repetir muitas vezes para eu conseguir fixar aquilo. Então o que eu penso, né, como professora, como docente, é que o quanto mais você facilitar, melhor. O quanto mais você conseguir fazer analogias com coisas práticas do dia a dia, melhor. E engraçado assim, que tem muito professor que facilita mesmo, né? Que sabe, tem o domínio. A gente vê tanto isso, gente, tantas vezes que a gente dá a mesma aula, que a gente pega a manha. Então no começo é aquela angústia, né? Ai meu Deus, o que eu falo? Como que eu falo? É natural, mega natural. Eu ficava ansiosa, nervosa para entrar na sala e eu não consegui passar o meu conhecimento. Mas com os anos, a gente pega a dúvida de um aluno, de outro aluno, a gente vai modificando a estrutura da aula, né? Isso é ótimo, a gente vai aprendendo as dúvidas que eles terão. E é muito comum, a gente já sabe o que eles vão perguntar muitas vezes, né? E é claro que eu não sou uma professora tão velha assim, né? Imagina quem tem 50 anos, 40 anos de docência, eles devem, passar, né? Muito mais fácil o conhecimento. Então o ponto eu acho mais fácil a gente facilitar. Eu sei que tem muito professor que adora, né, complicar para se mostrar, ai, nossa, minha disciplina é difícil. Ninguém passa na minha disciplina, né? Tem gente que adora fazer o contrário, adora complicar só para se achar, sei lá o quê, né? Eu prefiro facilitar, eu prefiro que o aluno consiga entender e ele consiga assimilar aquilo de maneira mais clara. Eu sei que nem sempre eu consigo, porque eu dou disciplinas difíceis, então eu dou bioquímica, farmacologia, não é fácil. E a gente faz o quê? Descomplica. Então o meu propósito como eu sempre faço aqui no Instagram ou em sala de aula, tentar descomplicar, para que seja o mais fácil possível. Então o ponto importante é você conhecer aquilo de modo profundo. Sabe o que eu acho? Para quem sabe muito sobre o assunto, consegue falar como se fosse uma receita de bolo. Para quem não sabe tanto, começa a falar talvez os termos mais técnicos e acaba não sabendo explicar de modo simples. Então, para mim, quem manja bem, explica fácil. Tem dois professores que eu amo muito, que é o Rui Cury e o Lancha Júnior, que eles falam de uma maneira que parece que eles estão ensinando assim uma receita de, sei lá, de bolo, por exemplo, de verdade, né? Então, aí que é o ponto. Eu me inspiro sempre nesse pessoal que prefere simplificar. E esse que é o ponto, né? Pra entender, porque eu tenho dificuldade de entender. Então, eu sei que o que os alunos têm dificuldade também. Então, eu tento facilitar para que vocês entendam de maneira mais clara. E fica muito melhor, né, gente? Ficar sofrendo, não vale a pena. Vamos facilitar, né? Muito melhor. Para ser docente, eu preciso fazer o doutorado ou apenas o mestrado? Vai depender. Tem faculdade que só o mestrado tá muito, muito bom e obrigada. Onde eu dou aula, por exemplo, já é obrigatório ou praticamente obrigatório que tenha o doutorado. Então, enfim, é bem difícil entrar alguém que só tem um mestrado lá, né? É praticamente um pré-requisito.
Agora tem faculdades que não, tem faculdades que só o mestrado já é suficiente. Então vai depender, né? Eu particularmente eu acho que é interessante ter o doutorado, mas não eu, tá? Eu, Aline, eu quis fazer. Até penso em fazer o pós-doc, mas não sei. Enfim, mas eu acho que pelo menos o mestrado é fundamental. E aí o que você pode fazer? Você faz o mestrado, defende o mestrado, termina o mestrado e aí depois você tenta dar aula em faculdade. Eu tenho muitas amigas que fizeram assim. E aí começaram a dar aula em faculdade, gostaram. Algumas voltaram para fazer o doutorado e algumas nem voltaram. Algumas queriam seguir só a área acadêmica porque se apaixonaram. Então acho que é testar. Faz o mestrado, termina e aí começa a dar aula e aí depois você vê o que você faz da sua vida. Eu acho que é um ponto importante. Passo a passo, né? Deveria fazer uma pós em docência para o ensino superior? Não entendi muito bem a pergunta. Uma pós-graduação em docência? É isso? Enfim, na verdade não tem uma pós-graduação em docência para ensinar a pessoa a ser docente. Será que é isso que ele perguntou? Não entendi muito bem. Mas na verdade, assim, a gente quando faz o mestrado, nós temos disciplinas que são voltadas para isso, disciplinas didáticas que são obrigatórias, inclusive. Então, disciplinas que vão tentar te ensinar a ser professor. Vou te dar meu exemplo. Eu fiz uma disciplina que foi bem extensa, mas maravilhosa, com a Maria Tereza Nunes, que é uma professora espetacular da fisiologia. E qual que era a disciplina? Era só de fisiologia endócrina. Então ela passou, se eu não me engano, 3 meses com a gente, estudando durante uma manhã inteira, acho que 2 vezes por semana, se eu não me engano, faz um tempinho já, não vou lembrar. Ela ensinava toda a fisiologia pra gente. E a gente discutindo, apresentando trabalhos, apresentando as matérias pra ela, a gente conversando e tal. Qual que era o propósito dela? Facilitar. Então acho que é daí que vem essa minha vontade também. Ela fazia vários tipos de... A gente pensava e ela ia avaliando, né? Vários tipos de materiais. A gente fazia, por exemplo, show do milhão. A gente fazia... Tinha uns ratinhos que outro aluno criou, que é o Camilo. Ratinhos de pelúcia, que você abria a barriguinha deles, né? E aí tinha os órgãos. Então a gente fazia um monte de coisa. A gente fazia estudo de caso, a gente fazia várias... maquete, a gente fazia coisas assim, diferentes, para que o aluno tivesse primeiro a aula com ela, a aula teórica, a gente assistia também a aula teórica, então assistir os outros dando aula também é uma dica boa. Você vai pegando as dicas dos outros. Então você fala assim, nossa, aquela pessoa lá falou uma coisa que eu não falaria, que legal como ele falou. Então prestem atenção nos outros dando aula, que é legal também. Eu adoro assistir aula. Até hoje, na São Camilo, eu assisto aula de outros professores, pra você ter noção, que eu gosto. Eu acho que é bom, a gente consegue ter uma troca boa de conhecimento. E aí o que eu fazia, né? A gente fazia o seguinte, assistia a aula dela, era na turma de Educação Física da USP. A gente assistia a aula dela primeiro, e aí no segundo bloco da aula, a gente tinha umas 2, 3 horas, se eu não me engano, com os alunos de Educação Física da USP. E a gente acabava fazendo essas técnicas mais lúdicas com eles. Então a gente fazia muita coisa legal, né? Muita coisa assim, diferente, que eles conseguiam aprender na prática. E toda a aula tinha uma brincadeira diferente. Então eram várias brincadeiras que tinham um fundo aí pra gente aprender aquela matéria. E dava muito certo, muito certo. E a gente aprendeu a dar aula de um modo diferente, o que é super, super bacana. Deu tão certo que a gente foi convidado para apresentar isso num congresso. E foi assim, super show de bola. A gente fez as técnicas que nós aplicamos com os alunos no congresso, com os participantes do congresso. Então, vale muito a pena. A gente fez vários tipos de kits. A gente dava cartolina, barbante para eles desenharem vias metabólicas. E foi muito legal, né? Então, o que me ajudou bastante também foi o curso de verão em fisiologia, que a gente fazia aula prática e aula teórica depois. Então, por exemplo, tinha uma aula prática X, a gente fazia com os alunos, até eu criei uma que era assim, era de glicemia. Então a gente separou essas pessoas em alguns grupos. Um comia pão integral, o outro era Coca-Cola e o outro, se não me engano, era maltodextrina e o outro era whey protein. Eu até repliquei um pouco isso, a gente mudou um pouco para aplicar na São Camilo também. E aí a gente tinha uma esteira naquele local, não, uma ergométrica, desculpa. A gente fazia primeiro, eles tomarem esses alimentos ou comerem os alimentos
ia para ergométrica e depois a gente avaliava a glicemia deles ao longo do tempo. E aí, com base nesse dado, a gente fazia uma aula teórica com os dados deles, que eles fizeram na aula prática. Então, era show de bola. Você aprender na prática, assim, é muito gostoso mesmo, vale muito a pena, tá? Bom, vamos ver as outras perguntas. Acha que a docência é uma profissão com remuneração justa? Olha, depende, gente. Eu acho que se a gente pensar em educação infantil, não é muito justo, né? Claro que tem escolas que são mais simples e escolas que são muito mais caras, então eu não sei te dizer. Mas eu digo que na pós-graduação e na graduação, a gente tem uma variação grande também. Faculdades particulares que pagam muito pouco e faculdades particulares que pagam muito bem. Então depende, né? O bom da docência é que você consegue dar aula em pós-graduação, você consegue dar várias aulas no final de semana. Lógico que é pesado, não vou falar que não é pesado porque né? Eu vou estar mentindo. Mas eu acho assim, que vale a pena, que é um valor que vale a pena. É claro que, como eu falei, depende. De repente você pode estar num local que paga metade do que outro local paga. Então vai depender muito, né? Depende muito, muito, muito. E é claro que quanto mais você tiver um nome, uma especialização, um nome bom no mercado, mais vai aumentando o seu piso, né? Então isso é interessante. Eu sou suspeita a falar, eu acho que vale muito a pena, eu acho que tem muito ramo pra gente seguir. Palestras, nutrição vem seguindo e crescendo muito. Então, eu sou suspeita a falar, eu acho que vale a pena, mas eu sei que é claro que tem a maioria, enfim, das faculdades particulares em regiões mais carentes, o salário é baixo. Então, vai depender muito. Não tem como te dar uma resposta 100%. Como procurar o primeiro emprego? Olha, sinceramente, é pedindo. Eu digo assim, por mim, né? Eu fui pedindo. Eu fui pra minha chefe, né? Falei com ela, falei, olha, terminei o mestrado, eu queria uma oportunidade, você me conhece, eu sou sua ex-aluna, eu queria uma oportunidade. Foi basicamente isso. Eu tenho amigas que foram de porta em porta, de faculdade em faculdade, falaram com cada coordenador do curso. Então elas foram em cada um e falaram, olha, eu terminei o doutorado, eu gostaria de uma oportunidade. Então foi mais ou menos assim. Eu acho que é pedindo, pra ser bem sincera, né? Hoje a gente tem a facilidade dos e-mails, que já ajuda, mas claro que por mais que tenha, imagina só, um coordenador de curso, ele deve receber trilhares de e-mail por dia, o seu vai ficar lá, né? Vai passar despercebido. Então, se você for pessoalmente, já é um diferencial, né? Então, eu sugeriria que você fosse pessoalmente para pedir uma vaga. Ou, de repente, indicação. A gente que tá nesse meio, no meio de acadêmico, a gente conhece amigos que já dão aulas em outros lugares, então a questão é você pedir para os amigos também te ajudarem. Já vale muito a pena, já ajuda, né? Então acho que seria isso, pedir ajuda, pedir mesmo, pedir uma oportunidade. Eu acho que já vale bastante a pena. Vamos ver a próxima pergunta. Como pegar prática antes de atuar como docente? Quando você está no mestrado, você terá várias oportunidades para você fazer isso. Tem outro programa que eu fiz, eu acho que ninguém fez tanto esse programa quanto eu, na USP, que é o PAE, P-A-E, PAE, Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino. O que é isso? A gente vai acompanhar um professor de alguma disciplina, de algum curso. Então eu acompanhei nutrição, medicina e odonto. Acho que foi odonto, se não me engano. Acho que foi isso. E aí, qual que era meu papel? Acompanhar o professor, assistir às aulas dele ou dela, né? E ajudar. Então, o meu papel era, de repente, ele queria fazer uma aula prática. Eu ia lá e ajudava, eu organizava a aula prática, eu dava aula prática para os alunos. Tinha estudos de caso. Tinha um tão legal que eu fazia com o professor Fábio Bessa Lima, de endócrino. Então ele trazia casos, ele é médico, né? Trazia casos do HC reais pra gente. E aí eu ficava com os alunos discutindo aqueles casos. Então a primeira parte da aula era ele dando a aula teórica e a segunda parte era eu e mais alguns amigos que dividíamos na sala em vários grupinhos e a gente falava sobre aquele caso clínico, de acordo com a aula que ele deu. Então assim, era muito bacana.
E a gente ia começando a aprender com grupos pequenos. E isso é muito bom. Então, esse programa para mim foi excepcional. Então, eu te garanto que durante o mestrado você terá várias oportunidades. No nosso caso da USP, tem o curso de verão que a gente dá aula para alunos de escolas do país inteiro também. Tem esse pai que vai ajudar você a como lidar com os alunos. Você vai começar com uma aula mais simples, com uma aula prática. Tem professor que deixa você dar uma aula para ele uma vez ou outra. Então isso já ajuda. Um outro ponto é que quando você está no mestrado, você é obrigado a apresentar seu trabalho, os seus dados científicos. Seja num congresso, seja num simpósio, seja numa reunião de laboratório, uma reunião de departamento, de repente, você é obrigado a apresentar. Então, no começo vai ser um desastre. Eu te digo assim por mim, que era um péssimo. Eu ficava assim, super nervosa. Sabe aquela situação que você fica pensando, meu Deus do céu, eu podia, sei lá, acontecer alguma coisa. Sabe aquela coisa assim, podia acontecer alguma coisa hoje comigo, né? De repente eu ficar, sei lá, com uma gripe, quebrar o pé. Sabe aquela situação de tanta angústia que você tinha de apresentar, que você queria não ir? Eu era assim. Te garanto, sério, eu era muito assim. E aí com o tempo eu falei, não gente, não pode, eu não posso ficar ansiosa desse jeito, eu tenho que lidar com esse meu sofrimento, eu tenho que enfrentar esse monstro dentro de mim. E aí foi tanto na cabeça, foi tantas vezes, que eu perdi a vergonha, fiquei sem vergonha. E aí eu consegui. Então é um ponto que foi aos pouquinhos, não foi fácil mesmo no começo. Então, é treino, é prática e toda hora alguém vai te pôr à prova, toda hora alguém vai te falar para apresentar alguma coisa, para explicar alguma coisa e você vai pegando aquele jeito e uma hora vai, né? Então, acho que o ponto é esse, é treinar. E durante o mestrado e doutorado você poderá ter essas oportunidades. Lembrando que esses programas que eu participei foi de livre e espontânea vontade, então eu me forcei a fazer isso. Tem gente que passa o doutorado, nada contra, tá? Mas tem gente que passa o mestrado inteiro, doutorado inteiro, sem fazer nenhum desse programa. Não participa de curso de verão, não participa de PAI, não participa de disciplinas que são mais voltadas para o ensino. Então, assim, cada um tem a sua escolha. Eu sabia que eu precisava disso, eu já sabia que eu queria ser professora e eu fui atrás. Então, durante 7 anos de mestrado e doutorado, eu fui atrás disso, eu fui atrás para fazer mais coisa, para eu conseguir ficar melhor. Então, cada um acho que sabe o que quer, né? E te garanto que toda faculdade tem uma oportunidade ou outra para você conseguir melhorar isso, tá? É só correr atrás. Indica uma faculdade para fazer mestrado? Olha, eu acho que tem várias, né? Várias. Vou te dizer que na São Camilo a gente tem um mestrado também, que é profissionalizante, o mestrado que é voltado da infância à adolescência. O que é muito legal, o que é muito bacana, né? Mas a gente tem mestrado, gente, em qualquer faculdade pública. Então, USP, Unifesp, Unicamp, qualquer faculdade de qualquer estado, de cidade, é legal. Eu acho que o importante é você procurar uma área que você goste. Então eu sempre queria biologia molecular. Eu sempre queria trabalhar com a questão da genética, com a questão de fator de transcrição, expressão de proteína. O meu foco principal não foi estudar alimento. Eu queria nutrição, sempre gostei, mas isso pra mim, eu, Aline, eu queria atuar na clínica como nutricionista, uma coisa. Agora, em pesquisa, eu gosto de trabalhar com biologia molecular, né? Adoro nutrição também, trabalharia com nutrição em pesquisa, mas naquela época lá atrás, a minha vontade não era essa. Eu queria aprender biologia molecular. Eu queria aprender a trabalhar com expressão de RNA, fator de transcrição, expressão de proteínas, é outro mundo, né? Então foi a minha escolha. Hoje, se eu fizesse um pós-doc, eu trabalharia com nutrição esportiva, por exemplo, né? Então a gente vai mudando. Ao longo dos anos a gente muda de opinião. Então o ponto procure uma área que você goste, uma linha de pesquisa que você tenha mais afinidade dentro de uma faculdade que você de repente possa fazer perto da sua casa, na sua cidade e por aí vai. Eu acho que o ponto mais importante é esse, é fazer. Isso que... Ah, e outra coisa importante, lembrei. Por exemplo, assim, ó. O meu mestrado, vou falar do meu caso, tá? Meu mestrado é em ciências, com ênfase em fisiologia humana, certo?
Isso me dá uma gama de opções que eu posso, por exemplo, ser professora de qualquer área. Então, por exemplo, eu fiz mestrado em fisiologia, que é a minha área de especialização. Só que eu dou aula de bioquímica, eu dou aula de farmacologia, eu dou aula de nutrição esportiva, eu dou aula de, por exemplo, várias matérias que percebeu? Não é a fisiologia. Então, quando você tem um mestrado, você tem um título de mestre, você pode dar aula em outros lugares também. Então, não fica com aquela neura assim, nossa, mas eu quero dar aula de fisiologia, eu vou fazer mestrado também em fisiologia. Esquece. Faz uma área que você gosta e isso te dá o poder para você conseguir atuar em qualquer área da docência, né? A não ser assim, por exemplo, não, eu quero ser professor da USP, faculdade pública, em fisiologia. Alguns editais para você ingressar e ser professor de faculdade pública, alguns exigem. Então, por exemplo, professor da fisiologia da USP tem alguns requisitos. Por exemplo, pode abrir um edital para a seleção de professor da USP de fisiologia e ele falar, olha, eu só vou aceitar quem tem mestrado em ciência, por exemplo. Ele pode falar isso. Então, quem tem mestrado em nutrição, por exemplo, nem consegue entrar no processo seletivo. Tem isso também. E pode ser ao contrário. Vamos supor, abrir o processo seletivo para professor da USP na nutrição. O edital pode estar assim, só quero aceitar pessoas que fizeram mestrado em nutrição. Então, isso pode acontecer também. Depende de cada local. Tem local que vai restringir um pouco mais, tem local que não. Agora, a faculdade particular é um pouco mais aberto para isso. Então, se eu tenho mestrado em fisiologia, eu posso dar aula de qualquer disciplina, independente, né? Então, isso me dá uma gama muito maior para eu conseguir atuar. O que eu gosto da minha área, como é ciências, é algo muito abrangente, né? Vai abranger muitas áreas. Então, normalmente, os requisitos vão preencher, né? E fica mais fácil. Mas, enfim, não impede, tá? Não impede. Em faculdade particular, fica mais fácil essa questão. Você consegue ter um título e dar aula em outro sem problema. Quando você faz um mestrado, você fica muito mais autodidata. Então, você consegue aprender coisas além daquele seu tema. Então, a minha área era fisiologia. Mas eu estudei muito, porque fisiologia e bioquímica estão associadas, né? Não tem como desvincular. Então, eu estudei muito bioquímica. E isso me deu poder para eu conseguir falar sobre isso. Então, você fica mais autodidata. Você vai aprender a estudar muito mais fácil durante um mestrado. Aprende a escrever, aprende a ler, aprende a falar. Vou te falar, viu? Olha, mestrado pra mim foi um divisor de águas, é assim que fala, né? Melhora tudo, ajuda muito, muito, muito. Como perder o medo do público? Eu morria de medo, sério, gente, assim, vocês não acreditam, né? Ninguém acredita. Mas quem me conheceu lá atrás, quando eu era adolescente ou criança, sabe a diferença. Eu era apavorada de falar em público. Hoje eu adoro, o que eu mais gosto de fazer é um público assim gigantesco. Então a gente muda, né? O que foi? Qual que foi essa mudança? Foi a minha exposição. Então eu tinha uma angústia enorme disso. E eu falei, não, eu tenho que mudar. Eu não quero ficar assim o resto da vida, né? Não quero ficar com essa angústia, esse medo. E aí o que eu fiz foi me expor. Eu fui lá e fiz os programas que eu falei pra vocês, eu fui lá e fiz o PAI, eu fiz a disciplina de capacitação docente, eu fui lá e fiz mais congressos, palestras, simpósios, fui indo atrás disso, eu fui indo atrás. Né? Se tinha de repente algum tipo de apresentação, eu falei, eu vou lá então, vou tentar. Eu fui tentando me expor e algumas vezes eu fui obrigada também. Você vai lá e vai falar. Tá bom, eu vou. Então, ao longo dos anos eu fui perdendo esse medo. Não é fácil mesmo, não é fácil, eu te garanto que não é. E é uma evolução assim, pra mim, pelo menos, foi de formiguinha. Eu fui aos pouquinhos perdendo um pouco mais o medo e fui indo devagarzinho. Então, cada um tem o seu limite, né? Eu acho que não tem segredo, ou o segredo seria tentar se expor, talvez. E hoje a gente sabe que tem, eu nunca fiz, até tenho vontade de fazer. Como é que se fala? Curso de oratória. Eu sei que tem até no Senac, que não é caro no Senac. Tem cursos de oratória que são bem caros, mas no Senac, se eu não me engano, tava R$400. Então, assim,
Eu acho que vale a pena para quem tem esse medo. Se eu soubesse disso lá atrás, eu teria feito um curso de oratória. Então, curso de teatro também é muito bom, vale a pena. Então, hoje a gente tem esses artifícios. Tem até curso de oratória da internet, online, que é bacana, né? Vale muito a pena. Perguntaram aqui, ó, estou no 4º ano de nutrição, consigo realizar o curso de fisiologia de verão? Consegue sim. Vai ter agora o ano que vem, creio eu, né? No comecinho do ano. Então as inscrições devem ser lá para setembro, outubro, creio eu. Fica de olho no site, que eles falam por lá, tá? Dicas para conseguir oportunidades em faculdades particulares. Sinceramente, eu acho que é como eu falei, né? Você tentar ir lá e ligar e falar que tinha que estar o coordenador de curso aí. Ir lá, falar com ele, falar com ela. Né? Falar, olha, eu acabei de me formar, isso e aquilo. E é importante que você tenha uma bagagem para isso também, né? Como eu falei, vai lá e tenta aproveitar o máximo que você puder durante o mestrado. Faz o máximo de congresso, o máximo de palestra, o máximo de você ajudar os professores, o máximo de você fazer disciplinas de aprimoramento. Então, tenta sugar ao máximo o seu mestrado para você ter bagagem, para você poder apresentar isso quando você for estar numa entrevista, por exemplo, que vale a pena, né? Opa! Vamos ver a próxima pergunta. Mais uma, como ser professor de universidade? Vontade de voltar para São Camilo como professora. Ah, que querida. Então, gente, eu acho que o ponto é esse. Primeira coisa, aproveitar muito bem o mestrado, fazer o mestrado e aproveitar o mestrado de verdade. Quando a gente faz o mestrado, a gente tem muito experimento para ser feito. E muitas pessoas acabam ficando só no seu experimento, ficam ali focadas em estudar aquela via metabólica ou aquela condição clínica do paciente, ficam só ali, ó, no projeto. E esquecem que tem um mundo ao redor delas, né? Então conversa com seus colegas de departamento, de laboratório, para que vocês consigam, de repente, evoluir juntos, que vocês consigam fazer disciplinas adicionais, que vocês criem, de repente, um congresso novo no departamento, que vocês façam algo novo, um seminário novo, seminário dos alunos X, sei lá, seminário do laboratório Y, inventa, cria, esteja com as pessoas e façam coisas novas. Então, se você conseguir unir essas pessoas e, vamos supor, ó, tem lá um departamento, 30 alunos, se 7 topar fazer um evento contigo, presencial, online, o que for, você tá no lucro já. Você vai conseguir 7 pessoas para fazer um evento presencial ou online, com 7 palestras diferentes, pode ser grátis, você pode dar grátis isso para as pessoas. Você vai ajudar os outros ainda, né? Então você pode ter isso e é uma maneira de você ter isso no currículo, que você fez um evento, que você organizou um evento e que você apresentou uma palestra. Então, quanto mais você conseguir sugar o seu mestrado, mas tem que ter um mestrado, melhor. O que precisa para ser professor de graduação? A gente já falou um pouquinho, né? Então, teoricamente, para graduação, pelo menos um mestrado, mas vai depender aí de cada faculdade. Algumas vão exigir o doutorado também, tá? E outro ponto importante. Para medicina, normalmente eles não exigem que ele tenha mestrado. Sabe por quê? Porque é mais difícil de encontrar isso, né? E até porque se o médico vamos supor, ele é endocrinologista, mas ele não tem o mestrado. Só que ele tem todo um conhecimento que ele pode passar isso para o aluno. Ele já tem o título, de repente, de especialista em endocrinologia. Então, não são todos os professores que são médicos que são mestres. Talvez eles sejam só especialistas. Então, para medicina é um pouquinho diferente, tá? Agora, para as outras áreas, é mais comum que tenha mestrado, que seja exigido o mestrado também. Agora, a medicina é mais complicado, né? Claro que tem vários médicos que têm mestrado, vários, mas não é uma obrigação, muitas vezes, da faculdade, porque é um pouquinho mais difícil. E até porque, gente, coitado, eles ficam vários anos fazendo residência. Já conta como mestrado, né? Ficam lá 2, 4 anos na residência, eles têm toda uma experiência prática que vale muito, muito. Então, tá perfeito. Com a formação de bacharel em nutrição, posso dar aula no ensino médio? Não.
Para dar aula no ensino médio tem que ter um... Como é que fala? Bacharel e o outro é o... Alguém fala aí. Esqueci o nome. Esqueci. Mas é para você dar aula em escola de ensino médio e ensino fundamental. Então vamos supor assim, pedagogia, educação física. Não tem duas coisas lá? Bacharelado e o outro que eu esqueci. Licenciatura. Tem que ter licenciatura para conseguir dar aula em escola, ensino médio ou ensino fundamental. Então vamos supor, professor de educação física, ele tem que ter licenciatura para dar aula em escola. Agora nutrição não dá. A gente não pode dar aula em escola. Só em curso técnico. Curso técnico, graduação e pós-graduação. Como ganhar credibilidade para ser contratada? Eu acho que quanto mais você fizer, mais atividades, você de repente participar de mais eventos, você ter um nome melhor para você. Eu sei que não é uma coisa que você ganha do dia para noite, não é, né? Mas aos pouquinhos você tem que garimpar e conseguir cada vez mais titulações, mais credibilidade no caso, né? Então acho que o importante é você conseguir aproveitar o máximo da sua carreira para que você tenha é como eu digo, né? É uma linha a mais no seu Lattes, currículo Lattes. Isso é importantíssimo pra gente. Para quem é professor, o Lattes é fundamental. Então, é uma linha a mais. Tudo que você faz vira uma linha a mais no seu Lattes, tá? Ó, se fizer licenciatura em educação física e bacharel em nutrição, aí você pode dar aula em escola, mas vai ter que ser aula em educação física, né? Não em nutrição. Porque não tem nutrição na escola, concorda? Tem que se especializar em uma área específica? Não, é o que a gente falou, né? Então não precisa, a não ser que você queira dar aula numa faculdade pública que vai exigir isso. Então USP, Unifesp, Unicamp, por aí vai, elas podem solicitar que vocês atuem numa área que você teve o seu mestrado e doutorado. Porque assim, a faculdade pública, ela vê bem, com bons olhos, aquele profissional que foi engatinhando e foi escalando, desde graduando, ou enfim, mestrando, até o doutorado, o pós-doc na mesma área. Aquele profissional que faz de tudo um pouco não é muito bem visto em faculdade pública. Eles querem alguém especialista naquela área. Então, se eles querem um professor de fisiologia, eles querem uma pessoa que fez fisiologia, que estudou fisiologia, que sabe fisiologia e por aí vai. Faz até sentido, né? Porque ele fica mais especialista. Então, isso para a faculdade pública costuma ser mais bem visto. Agora, para particular, não tem esse problema, né? Que bom. Essa dúvida foi boa. Você é muito solidária e amorosa. As pessoas abusam? Bastante. E como? Mas, gente, é meu jeito, né? Eu vou fazer o quê? Vou mudar meu jeito? Não consigo. Tem jeito não. Abusam em tudo quanto é lugar. Câncer, né, gente? Sou de câncer. Quais caminhos trilhar durante a graduação? Olha, gente, isso é muito... É triste até. Porque eu tenho muito aluno que fala assim, no último semestre, né? Ou no último ano. Professora, puxa, passei 4 anos aqui e não aproveitei. É muito comum isso, dá até dó. Muito. E tem muito aluno assim, nada contra, que entra no oba-oba, né? E aí depois ele começa a perceber que, nossa, não dá pra ser tão oba-oba assim, eu tenho que estudar. Ótimo que ele melhorou, ótimo. Só que nisso ele perdeu um tempo já. E alguns vão acordar só no último semestre. E eles ficam assim, meu Deus do céu, passou já 4 anos. E eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo. Então, pra ontem, tentem fazer alguma coisa a mais. Eu sei que na faculdade de vocês deve ter alguma coisa muito interessante. Sei lá, monitoria de algum tipo de disciplina, iniciação científica, algum evento, algum congresso, algum simpósio, alguma coisa deve ter lá, ou várias coisas. Então faça aquilo que você consegue. Quanto mais, melhor.
Né? Então, na São Camilo a gente tem liga acadêmica, que é super bacana, dá para vocês aprenderem muita coisa. Tem liga desportiva, materno-infantil, comportamental, vegetariana, tem de tudo. Então, participe de alguma liga. Participem mesmo, que vale muito a pena. Façam, de repente, se vocês puderem, iniciação científica. Ah, tem um congresso lá multiprofissional. Escreve um trabalho, junta um grupo, faz um trabalho legal que vocês tenham vontade, apresenta no congresso, né? Tudo que a faculdade tem, gente, agarra, aproveita, você vai se arrepender de verdade. Você vai chegar lá, sério, muito aluno me fala isso, dá até dó, tadinhos. Chega no final, fica, puxa, olha só, eu ia pra casa, ficava à tarde vendo Netflix e eu não aproveitei, eu não fiz nada, não fiz uma iniciação, não participei de congresso, não fez nada que a faculdade ofereceu, tem tanta coisa boa, tanta coisa legal. Ó, perguntaram aqui da iniciação científica no quarto semestre, demorou, faz, claro que tem que fazer. Se tiver no último semestre, vale, gente, tudo que vocês conseguirem fazer a mais, vale a pena. Vai em congresso, vai em evento. Hoje nós temos vários que são grátis, ou assim, quase grátis. Então tem que aproveitar. O que você vai ter 4 anos, gente, 4 anos para você conseguir moldar o seu currículo. Então aproveita, não deixa, sério. Vocês vão se arrepender se vocês não fizerem nada. É muito verdade. Ó, eu aprendi de verdade no meu estágio. Ótimo também, então o estágio também é muito bom. A gente tem estágios extracurriculares e estágios curriculares, que ajudam muito também. Ah, se eu conseguir arranjar um estágio, vai embora também, acho que é muito importante. Quanto mais vocês fizerem de coisas diferentes, melhor. Pensa que assim, ó, numa graduação, você vai ter ali, por exemplo, talvez num semestre, você pode ter de repente aí 300 alunos, 500 alunos, depende da faculdade, né? Você vai ser mais um entre eles. Se você não for diferente, você vai ficar para trás. Então, a hora é agora, tá? Vamos lá. Quais conselhos para quem quer seguir essa carreira? Estudar bastante, né? É sempre bom, porque vai ser fundamental. E, sinceramente, eu acho que, além de fazer o mestrado, tentar se engajar mais com essa questão de dar aulas. Nem que você dê aula grátis. Tenta, né? Ah, eu vou montar um evento, ou não, vou pedir para um amigo meu grupo de amigos, para que eu dê aula para eles. Faz um grupo de estudo, de repente, né, entre seus amigos. Ó, cada semana, um de vocês vai fazer alguma apresentação. E a gente vai um olhar o outro e vai falar como que o outro está se saindo. E não só em questão de conteúdo, mas questão de posicionamento. Como que você está falando, se eu estou entendendo o que você fala, se de repente você passou o slide muito rápido, enfim, anota tudo o que o seu amigo fez que você não achou muito legal e mostra para ele. E vocês fazem um ciclo de pessoas que apresentam e um tenta colocar o seu posicionamento. Então acho que é legal, além de você aprender, você ajuda os outros também. Então isso é muito importante, tentem fazer grupos de estudos. E até online, né, gente? Porque isso aí, abre lá o Zoom, abre o Instagram e vocês falam para os amigos de vocês. Eu acho que vale muito a pena. Qual é a especialização para ser docente? Na verdade, vai depender. Vamos supor assim, eu não quero dar aula em graduação, eu quero dar aula em pós-graduação, no final de semana, por exemplo, ou não, né? E aí eu quero só fazer uma especialização para que eu tenha esse título, né, título entre aspas, né, porque título é uma outra coisa, mas enfim, não vem ao caso. E aí eu quero dar aula, por exemplo, sei lá, em nutrição esportiva, por exemplo, em pós-graduação. Então procura fazer uma especialização em nutrição esportiva. Eu acho que tem tudo a ver, né? Não, eu quero fazer de repente uma pós-graduação em fitoterapia. Você vai ter conhecimento para dar aula em fitoterapia. Então procura a área que você gosta mais para que você seja docente daquela área, pensando apenas em dar aula em especializações aí pelo país, né? E tem várias, né, gente? Tem várias no Brasil inteiro. Então é uma boa oportunidade também para quem quer ficar aí só mais nessa área de especializações, pós-graduações que são lato sensu.
Morro de vontade após a graduação, qual o primeiro passo? O mestrado, né? Então, assim, ó, se você quer mesmo, já procura olhar o lugar que você tem interesse. De repente, assim, eu quero fazer mestrado em farmacologia. Já começa a sondar quais que são os lugares que tem esse mestrado, onde que ele tem, qual que é o processo seletivo, tem prova, não tem prova, tem que fazer proficiência em inglês, não tem. Começa a sondar esses lugares, para que você já esteja preparada, ou preparada, né? Para que você faça isso quando você se formar, tá? Certo? Tenho um sonho em ser docente, porém meu inglês é péssimo. Qual o problema? Não tem problema. Você vai, de repente, lógico que para fazer o mestrado tem uma prova de inglês, só que é muito fácil, é sério. É um texto em inglês, você vai ler e você vai responder em português. Muito fácil. Sério, é fácil. Lógico que quem não sabe nada de inglês fica um pouquinho difícil. Então, se você de repente quer ser docente, faça um curso de inglês, nem que for durante 6 meses, 1 ano, eu te garanto que dá já. E não tem que saber inglês, assim, ser fluente em inglês. Lógico que quem faz mestrado, é importante ler artigo científico em inglês. E eu te garanto que no começo é muito difícil. Não vou mentir, é difícil, né? Mas depois, com o tempo, as palavras são as mesmas, os termos técnicos são muito parecidos com o português. E aí você pega a manha, você começa a ler muito rápido. Então é treino, é insistência, é treino de novo para que você consiga conseguir isso. Então, de repente, faça um curso de inglês, mas nada muito absurdo, viu, gente? Não é nada muito, sim, tem que ser fluente, inglês avançado. Não, um inglês básico já dá muito certo, muito certo mesmo. O Adalberto falou que ele era presidente da Atlética. Isso é uma boa também, viu? Você começa a ficar reconhecido no lugar, né? Na faculdade e tal. E muita gente vai recorrendo a você. Então é mais um meio de... Esqueci da Atlética. Tem a Atlética também, né? Então é um outro meio de você conseguir engajar com as pessoas, que é bem bacana. Como começar a me capacitar desde a faculdade? Então depende da faculdade, né, gente? Tem faculdade que tem monitoria, o que é muito legal. Então, na São Camilo, as monitorias são, espetaculares. Você consegue dar aula para os outros alunos. Isso já é um treino? Eu fiz monitoria também, agora que eu lembrei. Eu fiz monitoria em fisiologia também. Então, eu já dava aulas para esses alunos, o que é muito bacana. E aí, aproveitem. Falem com a coordenação do curso para ver quais possibilidades que vocês têm. Conversem com os professores, verifiquem o que tem lá para que vocês possam fazer. Eu acho que tudo que vocês fizerem é muito válido, vale muito a pena. Última pergunta. É possível fazer mestrado sem ter feito iniciação científica na facul? Sim, totalmente. A iniciação ajuda muito, é claro. Abre portas, já facilita muito a sua entrada no mestrado. Porque assim, você vai estar lá já, você vai estar dentro do laboratório, fazendo o seu experimento. E para você pular para o mestrado, já é algo muito mais fácil. Mas se você não fez iniciação, eu te garanto que é super possível. Eu acho que a maior parte das pessoas que eu conheço, que fizeram mestrado, não fizeram iniciação científica. Então, dá para fazer. O importante é vocês terem essa vontade e seguirem em frente. Isso que mais importa. Pessoal, então acabaram as perguntinhas. Tem mais uma aqui que fizeram agora do meu curso. O curso meu e da Rafa de Bioquímica, né? Ele tem duração de 3 anos. Antes eram 2 anos, agora são 3 anos. E para quem não sabe, a gente está com inscrição aberta, não agora, calma. Vai abrir inscrição, mas apenas para quem está na lista de espera do curso. Então, quem tem vontade, entra na minha bio, tem um link ali para a lista de espera. Sexta-feira nós iremos mandar o e-mail para vocês, para que vocês tenham acesso aí às informações do curso. Certo? Perguntaram de novo, ó. Quando vai abrir a turma de bioquímica? Vai abrir em breve, semana que vem. Na sexta-feira vai ter um e-mail especial com uma promoção bem bacana para vocês, para que vocês saibam um pouco mais aí
Cliquem na lista de espera, se cadastrem o e-mail. Sexta-feira nós teremos uma novidade, tá? Então fica de olho no e-mail, sexta-feira, tá bom? Mais alguma pergunta? Mais uma. Para falar do curso de bioquímica, gente, o curso de bioquímica é um curso que vai desde a parte mais simples, desde a parte básica, para quem assim nunca teve bioquímica, ou para quem teve há muito tempo atrás e não lembra, para quem teve na faculdade mas não entendeu de repente. Então desde o comecinho, desde o começo mesmo, bioquímica básica, até ele vai engrossando, né? Começa do simplesinho, bioquímica simples, básica, depois ele tem um módulo muito maior de bioquímica metabólica, sempre com inter-relações clínicas. Então, o nosso foco não é simplesmente colocar a bioquímica, nosso foco é pegar a bioquímica e explicar. Pega a bioquímica, explica na prática clínica, com artigo científico, com conduta clínica. Então, nosso foco é diferente, não é aquela bioquímica assim, né? Só olhar ali a estrutura química. Não, nosso foco é... obrigada, Ana, por falar do nosso curso, fico muito feliz. Então, nosso foco é pegar a bioquímica e aplicar na prática, explicar para vocês como que acontece na prática e com base em ciência. A gente tem muito artigo científico, nós temos um canal exclusivo no Telegram, que todo dia tem pergunta bacana por lá, eu respondo cada um com bastante cuidado, mando áudio, mando vídeo. Além disso, nós temos alguns bônus, na verdade vários bônus, né? A gente tem aula de, deixa eu ver se eu lembro, são vários, eu não vou lembrar tudo talvez. Tem aula especial de montagem de cardápios, sobre nutrição esportiva, então já tem esse bloco de nutrição esportiva completo. Nós temos também um curso especial de marketing para nutricionistas, voltado para o Instagram. Nós temos aula de compostos bioativos, adoçantes, e eu criei um agora que é um curso dentro de outro curso, que é uma aula sobre formulação magistral. O que é isso? Formulação de micronutrientes, vitaminas e minerais. E eu estou formulando outra, que eu nem sei se eu posso falar aqui, mas vou falar, já que a gente está aqui só entre nós, vou falar. Tem uma aula de suplementos alimentares, para que serve, quando que pode usar, quando que não pode, e vai ser bem bacana. E tem uma aula da Rafa muito legal também, que ela vai fazer agora, de formulação de cardápios. Então, nós temos cada vez mais bônus para vocês dentro do curso. Então, tá bem, bem legal. Prometo que é bem bacana o nosso curso. Certo? Mais alguma pergunta? Mais uma. Vou iniciar a faculdade agora em agosto. Será que é bom fazer o curso? Olha, eu acho que é assim. Quanto mais você tiver conhecimento, melhor, né? É claro que você vai aprender na faculdade também, talvez seja de uma outra maneira. Enfim, cada faculdade tem um esquema, né? Eu acho que vale a pena, sou suspeita a falar, é claro. Vou falar que sempre vale a pena, porque eu fiz com muito carinho esse curso. Eu e a Rafa fizemos com todo o carinho do mundo esse curso, tá muito bacana. Então, eu acho que vale a pena, né? É claro que a gente não sabe, para ser bem sincera, até quando nós iremos continuar com esse curso. Então, eu posso te falar assim, faz depois. Mas eu não sei se vai ter depois, né? Eu não sei te dizer ainda. Talvez tenha, mas talvez não. Porque nossa vontade é partir para outros cursos mais elaborados, que eu não posso falar quais agora. Mas, enfim, não sei se vai ter bioquímica ainda lá pra frente. A nossa vontade é que tenha outros cursos. Mas vocês pedem tanto de bioquímica, tanto, que a gente fica com dó. E a gente acaba deixando, porque é um curso que a gente tem muita paixão por ele, sabe? E a gente fica angustiada de largar também. E vocês pedem tanto, mas não sei. Então, assim, a gente tá focando em outras coisas. A nossa ideia é tentar não fazer, assim, de bioquímica. Então, né? Vai ter promoção? Vamos ver. Sexta-feira, fiquem de olho no e-mail de vocês, hein? A PIBIC serve como iniciação científica? Serve. Serve também. Interessante. Gente... muito além do que é visto na faculdade. Obrigada, Richard. Obrigada mesmo.
O nosso foco é esse, na verdade, é tentar colocar na prática, né? Pegar o da faculdade, que é importante, claro, mega importante, e colocar isso na prática clínica, explicar cada pontinho daquilo, né? Que na faculdade, muitas vezes, você tem lá a teoria só, você não vai ter a prática, né? Você não tem a prática por trás daquilo. O nosso foco é linkar isso, a teoria com a prática, certo? Gente, então é isso. Quarta-feira que vem tem outra live especial pra gente e a gente se vê em breve. Beijinho, até mais!